Ô, deputado, antes da gente começar sobre os temas mais contemporâneos, eu queria fazer um resgate aqui da história recente e fazer uma comparação com a situação desse processo que o Brasil viveu desde a Lava Jato, de judicialização da política. Aí você vê o Moro, que já teve lá o insucesso dele conhecido, você vê o Witzel, que é um juiz também que veio nessa onda, também já está lá praticamente com o mandato perdido, e você viu aquela juíza Selma Arruda, conhecida como Moro de Sais, que também já foi caçada por corrupção, e me recordo, e muito bem posicionado politicamente nas pesquisas, o ministro Joaquim Barbosa chegou a filiar o PSB, mas desistiu de disputar a presidência da República. Como é que o senhor analisa essa judicialização da política? E só fazer uma ressalva, antes que me chame a atenção, que o Flávio Dino é uma exceção nessa regra dos juízes que tiveram algum tipo de insucesso nessa onda recente da direitização e politização do Poder Judiciário. Olha, primeiro, completar alguns pontos que você disse aí. Entre eles, agora, o parecer da AGU, que deveria ser da Procuradoria, sobre a questão de uma tentativa do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre de uma reeleição, quando a Constituição nossa claramente quer se fazer isso, se muda a Constituição pelo Parlamento, pelo Legislativo. Mas onde a Constituição claramente estabelece que não pode ter reeleição depois disso. Então, fica muito claro essa linha e essa dificuldade que a gente tem nesse momento. Um outro ponto é que nós, legisladores, pela própria lei eleitoral, não podemos modificar o processo eleitoral faltando um ano das eleições. Pois bem, o ministro Lewandowski, eu quero dizer com toda franqueza que eu votaria favorável, eu não tenho dificuldade para o PSB e nem para os partidos que eu organizei, mas ele coloca para um julgamento para essa semana, por exemplo, a questão da validação das cotas de negros para essas eleições, sendo que todos os partidos já encaminharam para a Justiça Eleitoral como é que vai ser o repasse. O PSB, por exemplo, reservou um tanto para o segundo turno, que vamos disputar segundo turno em algumas eleições, mas esse processo que acontece nesse momento em todas essas áreas que nós estamos falando aqui, e mais recentemente, de que a gente não precisa de legislativo. Acho que eles chegaram à conclusão que nós estamos trabalhando de forma remota e que não precisa de legislativo. Vão passar por cima, eles vão determinar qualquer tipo de legislação sobre quaisquer temas, e esses que são importantes, aí sim, o Poder Judiciário não se intromete, como essa questão da educação e uma outra muito grave. A gente já tinha que ter sido decretada a intervenção do ministro Ricardo Salles pelo que está acontecendo com o meio ambiente do nosso país. Os países lá fora começam a mandar claramente sinais de que vão parar de comprar produtos brasileiros, onde há área de desmatamento e agora um total abandono das nossas reservas, dos nossos biomas. Eu falo isso para poder falar do Cerrado, do Pantanal e da Floresta Amazônica. O ministro Ricardo Salles não tinha a menor condição de continuar à frente do Ministério do Meio Ambiente. É um comprometimento para a história do Brasil. A gente vai sentir isso durante décadas para frente. E não há nenhuma sensibilidade. A gente fica tentando convocar ministro no parlamento remoto, é muito fácil, porque ele pode fazer uma reunião igual nós estamos fazendo, e a justiça não toma nenhuma providência. Não tomou providência, para vocês terem ideia, com relação à questão de Mariana e Brumadinho, que nós envolvemos seriamente aqui, falando que precisava ser, mas todas as vezes que iam para os tribunais aqui em Minas Gerais, a condescendência e a concessão da interrupção era favorável às mineradoras. Então, a gente tem um processo dúbio, eles se intrometem e interrompem aquilo que seria próprio do poder legislativo. Agora, aquilo que eles podiam também fazer, e deveriam fazer mais, que é a intromissão no Poder Executivo, nessa, como você disse, direitização que está acontecendo do Judiciário, nos deixa perplexos e preocupados com a indicação que o senhor Bolsonaro fará na substituição do ministro Celso de Mello, que é um decano. Eu posso ter contrariedade de várias decisões como ele e ter concordância com outras tantas, mas reconheço nele uma propriedade e um conhecimento. Agora que ele tenta fazer com que o processo ande, eles estão segurando esse processo para chegar no término do seu período, do seu mandato ao Supremo, fazendo com que a gente tenha um verdadeiro pavor, temos pesadelos pensando em quem o Bolsonaro colocará no Supremo Tribunal Federal. Só de ontem eu ter visto a Damares dizendo que ela não aceitaria eventual convite, eu já comecei a tremer.
Ô, Júlio, deixa eu pegar lá do começo da sua resposta uma questão que é essa articulação para a reeleição de Alcolumbre e da Gil Maia na Câmara. Porque, obviamente, é constitucional, é muito solar, que é constitucional. Se eu, por exemplo, se forçarem a mão numa interpretação de regimento, a oposição, no caso PSB, irá judicializar essa questão? Olha, eu acho que a gente tem que decidir isso. Se quiserem que se coloca a PEC da reeleição novamente, como o João Paulo Cunha tentou colocar legitimamente naquele período e não conseguiu, perdeu. E eu acho que tem que ser colocado. Com Marcos Valérios, com Sarney a favor, enfim, tudo soprando a favor, né? E agora a gente tem que ter a grandeza de entender que se quer alterar esse processo, você vai fazer uma interpretação do Supremo, uma interpretação regimental, com parecer do Supremo para poder vigorar. Vamos fazer a PEC. Eu tenho certeza que ela não passará de novo. Mas, nesse momento, eu acho que o que cabe a cada partido fazer, nós vamos tentar judicializar, mas, independente disso, nós vamos tentar reafirmar nossa posição de dizer que, diferente de alguns partidos de esquerda ou de oposição, não tem alinhamento com uma quarta tentativa do Rodrigo. É uma quarta. Não dá. Acho que vira um déspota dentro da Câmara. Não podemos ter a perpetuação de alguém num poder tão importante como o Poder Legislativo, ficando 8 anos, e aí abre a porteira para ficar quantas vezes quiser, porque a mudança no meio do ano, vem a reeleição, é novo mandato. Aí ele pode de novo. Quer dizer, é uma aberração isso, que a Constituição não permite. Nós vamos tentar, com instrumentos, impedir que isso aconteça. Se isso não acontecer, nós vamos nos manifestar claramente indicando um nome que tenha a coragem de enfrentar, porque todo mundo teme enfrentar o poder do presidente, que recebe os deputados, que tem os cargos na Câmara, que detém as comissões, e muito mais agora da forma remota. Da forma remota, para vocês terem ideia, essa semana nós terminamos o período de convenções, que era o que sustentava, nós não temos sessões remotas, e nós não tivemos até quarta-feira. Nós tínhamos uma sessão prevista para ontem e uma para hoje. Aí o Rodrigo pegou Covid. Aí não tem sessão? Será que não tem vice-presidente? Que não tem continuidade da casa? Que não tem matérias para que nós possamos votar? Aí o Rodrigo pegou Covid, não tem sessão, porque é ele que marca a sessão, ele que faz a pauta, ele que estabelece o que vai ser votado, quem que é o relator da matéria e qual vai ser a matéria. Quer dizer, essa forma remota tem sido muito cômoda, inclusive para que a gente não tenha condição de nos reunir e estar conversando temas como eu estou conversando com vocês. Deputado, eu queria falar com o senhor a respeito voltando no Ricardo Salles, que eu acho que essa é uma coisa importante, um assunto urgente sobre os biomas. A gente fala muito do Ricardo Salles, que já devia ter saído, ok, mas fica difícil quando o próprio vice-presidente diz que não há queimadas no país. O Mourão está falando isso direto, dizendo que tem alguém dentro do INPE, que é inimigo, dizendo que tem queimada e não tem. Não dá para culpar só o Ricardo Salles, ele é um pulha. Mas ali temos um conjunto. Fazer o quê com o Mourão? Um vice-presidente que nega o óbvio. Ali eu concordo totalmente com você. O problema é que o Mourão a gente não pode tirar, igual a gente pode tirar o Ricardo Salles. O Mourão está eleito. O Mourão tem que sofrer um processo de impeachment, assim como o presidente. E nós poderíamos, em função disso, você dá até uma boa ideia de propor impeachment do vice-presidente, que existe essa modalidade, né? Ele, acho que, ao não querer discordar demais do Ricardo Salles, ele entra nessa contestação que tem infiltrados dentro do INPE, já foi cortado o recurso do INPE, o INPE já teve limitação das suas ações pelo próprio Ricardo Salles e continua fazendo o seu trabalho. A gente tinha um órgão de fiscalização espacial que nos dava todos esses índices. Eles estão tentando tampar o sol para a peneira, o mundo, não somos nós, estamos vendo o que está acontecendo com os nossos biomas, todo dia isso é vinculado, e o comprometimento já chegou lá fora. Então, se ele ficar tentando não concordar com o Ricardo, mas discordar da realidade, ele também entra nessa linha de foco nosso. Eu estou falando com o Ricardo Salles, que o Ricardo Salles é uma aberração que vem desde quando ele falou que ia deixar a boiada passar, né? E deixou. E nós vimos que a boiada passou. Agora não é mais uma suposição, é uma constatação. O Ricardo fez o que ele falou que ia fazer naquela reunião, malditamente. E agora a gente tem que, de certa forma, mais pressioná-lo, a comunidade internacional, porque o presidente o dá o suporte, e depois, se for o caso, acho que a gente tem que botar na mesma responsabilidade
o vice-presidente da República, o general Mourão, da qual tem nosso respeito, porque a gente sempre soube que Forças Armadas preservaram o território, a integridade territorial brasileira, essa era a linha do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, mas do jeito que ele está fazendo, deixando esse desmatamento e, acima de tudo, essas queimadas acontecer de forma... por que ele não bota o povo dele e o Exército para ajudar a combater as queimadas que estão hoje acabando com o nosso Pantanal, deixando todos nós pesarosos e tristes qual vai ser a nossa atitude? Poderia colocar, hoje teria condições de colocar lá o Exército para poder ajudar o que o IBAMA e o ICMBio fazem com toda a restrição, porque não tem estímulo e nem orçamento por parte do Ministério do Meio Ambiente. Deputado, o Tadeu, que é uma pessoa que nos ouve aqui assiduamente, está perguntando por que é que o PSB encaminhou a votação a favor daquela questão das igrejas, parece que 24 de 30 votaram favorável, inclusive o senhor. Pode explicar por que o PSB assim se posicionou e como será na questão do veto? Ficar muito claro para ele, Ricardo, né? É o Luiz Tadeu Santos. Tadeu Santos. Tadeu. O Felipe também está perguntando a respeito disso. Só para colocar claramente a ele, a questão da isenção de pagamentos tributários de contribuição sobre lucro líquido para igrejas e centros e tudo, não foi um destaque específico colocado e votado, foi dentro de um pacote que vários partidos votaram sobre isenções de várias empresas de várias categorias. Aí foi aprovado o projeto, com voto que não houve contestação, só o PSOL. É importante dizer que só o PSOL, que naquele momento foi contra a isenção de vários setores. Entre eles, aí por uma emenda desse deputado, filho do R.R. Soares, foi incluído lá aquele jabutizinho para a questão de igrejas e templos, que o presidente vetou e agora está pedindo para o pessoal derrubar o veto. Não, nós vamos manter o veto. Aí o voto vai ser de cada um, aí vai ser especificado, categoria por categoria. Clubes, associações, times de futebol e sindicatos, tem vários lá, vários. E neste estaria a questão dos templos e dos religiosos. Se isso vale para a Igreja Católica, vale para os evangélicos também, é importante dizer isso. A contribuição sobre o lucro líquido é que seria o ganho que eles teriam que contribuir. E isso o presidente vetou, que é o mais grave. Porque a isenção vários setores têm. Isso é o mais grave, e isso vai ser votado. Agora ele veta para fazer a demagogia com o momento de populismo que ele está vivendo. E orienta os seus partidos a derrubar o veto. Agora nós vamos ver quem é quem no veto na hora da votação. E aí ele pode ficar, o Tadeu, tranquilo, e todos os que estão demandando com relação ao posicionamento nosso único, específico desse setor e dessa área aí da sociedade brasileira, que tem um número grande de débitos de contribuição sobre o lucro líquido, que todas essas instituições religiosas recebem sem nenhum vínculo e maldosamente, para mim que sou, inclusive trazendo aquela contribuição, por exemplo, daquele padre católico que fazia recolhimento de boleto e estava desviando milhões de reais no seu próprio bolso. Isso tudo é o absurdo que a gente deve fazer e limitar e fazer com que eles paguem os seus impostos. Deputada. Desculpa, Gina, pode ir. Não, vai você. Bom dia a todos, obrigada. Assunto, aí eu vou. É para continuar? Ou não, pode você então, eu espero. Pode você para continuar. Deputada, a respeito disso, é uma coisa que me veio, é uma dúvida que eu tenho. Já não estava estabelecido o estatuto jurídico das igrejas, seja católica que evangélicas no Brasil, com o governo Lula, acho que foi um documento que ele assinou em 2010, se não me engano. O que mudou diante disso? O que mudou é porque existem duas formas de contribuição. Alguma dessas igrejas que não consegue se registrar como instituição religiosa, que não tem organização, por exemplo, Igreja Católica, CNBB, você colocar a Cúria, se você colocar na Igreja Evangélica, nós temos vários dessas, quadrangular, e aí a divisão deles é muito grande, Universal, Adventista, Batista. Algumas delas têm a documentação de registro de espaço, compra o local onde é que são seus templos ou as suas igrejas, e nisso ela tem que pagar dois impostos. Um é o imposto da receita normal e o outro é o imposto de contribuição sobre lucro líquido, que deveria ser sobre as doações, sobre o dízimo que as pessoas dão, porque não tem como ser mensurado. Nisso, algumas igrejas chegaram num nível de organização tão grande depois do período Lula, que você sabe disso, que a empresa cobra dízimo, a igreja cobra dízimo
com cartão de crédito. A pessoa não precisa mais levar dinheiro, mas não. Porque o dinheiro é uma forma de você não contabilizar. O cartão de crédito você contabiliza. Ela sai da conta da pessoa e vai para alguma conta. A conta, muitas vezes, essas igrejas têm nome fantasia. Não tem o nome da igreja, da instituição religiosa a qual representa. E isso surgiu de algum tempo para cá. E esses desvios têm que ser controlados. Esse desvio, por exemplo, entraria na contribuição sobre o lucro líquido, essa que o Bolsonaro vetou, fazendo a média com as igrejas religiosas, dizendo que é para derrubar o veto, jogando para nós essa responsabilidade. E aí nós vamos ver quem é que pensa assim e quem é que acha que tem que contribuir sobre o que recolhe, porque cada vez mais está transparente as transações que nós fazemos. Assim acontece com pessoa física também, comigo, com todo mundo aqui no Brasil. Eu sei que você está falando um abraço aí da Itália, mas a gente tem, hoje, cada vez mais restrito. Todas as nossas ações são muito transparentes nas transações que nós fizemos. São poucas as transações, tirando as coisas pequenas e pessoais hoje, que a gente pode fazer com dinheiro vivo. Lu? Deputado, bom dia a todos aí, obrigada pelo convite feito pela Malia, primeira vez, é a minha estreia no Tertúlia. Eu queria perguntar... Obrigada. E é muito bom Tertúlia, é sempre bom conviver com essas pessoas aqui do Tertúlia, viu? Ô, Júlio, nós somos uma minoria, você viu aqui, né? 3-2, não encrespa muito, não. Para mim é uma honra conviver com esses jornalistas, assim, eu acho que eu sou a mais novinha da equipe, não tirando as pessoas que fazem, né, o jornalismo aí por trás do computador, mas eu acho que entre os que aparecem eu devo ser a mais nova. Eu queria perguntar para o senhor uma coisa. A gente vê que a imagem do Brasil está muito desgastada, né, lá fora, aqui dentro, e também há um descontentamento geral com a política. É difícil se falar em política. A imagem do Congresso também não está um pouco manchada. Eu queria saber como o senhor analisa isso, se dá para fazer alguma coisa, e tem até uma pergunta no chat do Saulo Cruz, que ele perguntou, não dá para o Congresso, por exemplo, se mobilizar e forçar a demissão de um ministro como o Salles? Como é que o senhor vê isso? Porque tudo bem que a gente está muito desgastado por conta de atitudes ou falta delas do atual presidente da República, mas a política no geral, os políticos no geral, né? E isso está refletindo muito fora do país. Como é que o senhor vê isso? Como trabalhar isso? O que o Congresso pode fazer? Primeiro, agradecer a sua pergunta e dizer a você o seguinte. Eu agora participei presencialmente de algumas convenções, tanto em Belo Horizonte, Juiz de Fora, como são grandes cidades de Minas, como convenções em cidades pequenas. Enquanto aumenta a concentração, e você fala isso, realmente esse descontentamento que você disse, quando você dilui um pouco, você chega nos rincões do Brasil, você tem uma relação até atípica. Me chamou a atenção, inclusive, quais que eram os cuidados quando essas convenções foram presenciais, nos aspectos de proteção que a gente tem da pandemia. Eu, por exemplo, sempre fui de máscara, exigia que o local tivesse álcool gel, tivesse medição de temperatura, tivesse a questão de espaçamento, distanciamento entre as pessoas. Alguns lugares obedeceram, outros não. A avaliação nossa é diferente. E eu falei para todo lugar da convenção, eu falei isso. É engraçado como é que o Congresso tem uma avaliação negativa, e isso é uma contradição da população brasileira. Se você pegar um cidadão que estava nessa convenção e falar assim, qual que é a nota que você dá para o Congresso? Ele fala assim, 0. O que você acha do Legislativo brasileiro? 0. Qual que é a nota que você dá para o deputado tal? Eu dou 9. Eu dou 8. Eu posso modestamente até falar aqui que eu tive o meu apreço nisso. Então, as pessoas não conseguem juntar a avaliação que faz do coletivo da avaliação que faz do individual. E isso tem que ser feito com aproximação que depende muito mais de nós, do parlamento, nas atitudes do parlamento, como essa que você sugeriu, e que foi a pergunta também de um telespectador nosso aí que está nos acompanhando nesse debate. Este momento, essa questão toda aí, que a gente está discutindo, por exemplo, a questão do Ricardo Salles, já era para ter sido puxado pelo presidente da Casa, ou pelo presidente do Congresso Nacional, pelos presidentes, nós não estamos sem comissões, mas para que a gente tivesse uma ação mais efetiva. Chamar por crime de responsabilidade, levar esse processo à frente na Câmara ou no Senado, fazer com que ele possa ser chamado lá numa sessão presencial. Aí nós vamos ver aí como é que vai ser essa regra, 20% de cada bancada, para não encher o plenário,
para que a gente possa ouvir e falar no Ricardo Salles o que ele está fazendo para o país. Chamar, inclusive, o general Mourão, como foi sugerido aqui. E propor, essa é uma grande ideia que eu vou começar, terminando o nosso programa aqui, debater, de apresentar um processo de impeachment sobre essa fala do Mourão. Que acho que ninguém não fez. Tem lá 30 pedidos de impeachment que o Rodrigo arquiva. Depende muito da ação do chefe do Legislativo. Essa demonstração de Rodrigo de ir para uma outra reeleição é uma imagem que bate lá embaixo, que as pessoas não aceitam, não é a imagem individual, é a imagem do coletivo do Congresso. Quando a gente consegue votar uma matéria, igual, por exemplo, assim, se a gente votar, agora vem o auxílio emergencial de 300. Se a gente votar passando para 600, a nossa imagem melhora. Mas se a gente fizer o jogo do governo, que está rearrumado na casa, vamos dizer uma verdade, essa não é a minha satisfação, nem o que eu desejo. E é igual, por exemplo, assim, o ele, eu sei que ele é flamenguista, eu posso não, depois do 5-0, eu não quero falar sobre isso não, mas eu posso não gostar do Flamengo, mas é uma constatação que o Flamengo é um grande time. Eu posso não gostar do estilo, do jeito de fazer política do Centrão, mas uma constatação que a gente faz aqui é que o Bolsonaro, ao aglutinar o Centrão, ter ido com um discurso populista, com auxílio emergencial, está visitando isso tudo, ele rearrumou a casa dele. Ele rearrumou a casa dele. O Centrão hoje estabeleceu que o presidente, o que ele passou 2 anos pelejando, hoje ele tem a casa, ele tem os bolsonaristas apaixonados lá, que são 50, 60, são os que fazem qualquer coisa por ele, Bibo Nunes, Bia Kicis, Carla Zambelli, esses, e ele tem hoje o Centrão, que é pragmático, se alia em cima de alguma coisa. E isso se juntaram agora e deram para ele uma maioria confortável para que a gente possa estar vivendo essas mazelas e esse momento de visão negativa do Legislativo, visão muito negativa do Legislativo e a visão positiva do Executivo, em função dele ter arrumado a casa via Centrão. Não é o que eu me satisfaço, não faço parte dele, mas é uma constatação que faço que isso se viu para poder arrumar a casa para o presidente e fazer com que a gente fique em maus lençóis com a sociedade. Apesar de as avaliações individuais, se você for perguntar e andar aqui no Brasil, em qualquer cidade, se você perguntar de alguns deputados, esses deputados, propriamente, numa avaliação diferente, você vai ver como é que o eleitor ele é dinâmico nisso. Ele fala assim, não, eu dou 0 para o Congresso, mas dou 9 para esse deputado. Ele ainda não passou porque está com 4,5, está abaixo da média. Então, a gente precisa melhorar um pouquinho a imagem do Legislativo para chegar na imagem que alguns parlamentares têm de representação. Agora, também acho que bate um pouco em cima daquilo que nós tanto falamos. Nem sempre renovar é você mudar métodos. Nós tivemos 50% de renovação da Câmara e vários deputados jovens que entraram com muitas posturas. Por exemplo, Felipe Rigoni, do meu partido, deficiente visual. Ele é um grande deputado da Tropa Nova, mas ele é um cara com ideias liberais, e está no meu partido. Mas eu acho que ele é um cara bem avaliado. Assim como eu falo do Kim, assim como eu falo... Agora, tem muita gente que veio, igual eu te falo aí, de deputados que são bolsonaristas apaixonados, que não tiveram, que não são jovens, e que trouxeram os métodos mais ultrapassados da política que a gente pode imaginar. O maior exemplo disso é o Novo, que tem um nome, mas as práticas são de governos liberais, de governos totalmente abertos, que não tem nenhum comprometimento com o legislativo, e isso faz com que eles tenham uma postura que seja talvez favorável para eles, mas não é uma postura que agrade o coletivo do legislativo. Exato. Deputado, essa renovação é uma ilusão quando ela é quantitativa. Se ela não for qualitativa, é totalmente falacioso você falar em renovação. Mas o que eu queria perguntar ao senhor é em outra questão, e antes de perguntar, eu queria só fazer um reparo, porque a injúria é crime. Eu sou botafoguense, eu não sou flamenguista. Mas aí as meninas, algumas delas devem ser flamenguistas. Hoje ninguém é flamenguista, né? Hoje ninguém é. Mulher já não liga muito para futebol, e aí elas não ficarão, mas tem muito colega nosso hoje que está com enxaqueca. Eu entendi. Mas eu queria perguntar ao senhor o seguinte, na reforma administrativa, ontem teve aqui a economista Maria Lúcia Fatorelli, não sei se o senhor conhece, que apresentou um estudo que me impressionou muito, constatando uma coisa muito óbvia. Em 2 aspectos, pelo menos, o governo está fraudando números,
ou manufaturando estatísticas para convencer a opinião pública e o Congresso a aprovar a reforma administrativa. Essa é uma questão mais genérica. Se o senhor, por um acaso, o PSB se interessar pelo estudo dela, a gente pode até promover a aproximação. E segundo, o que o senhor acha da reforma numa abordagem genérica e também numa abordagem mais específica? Tem um artigo lá, se não me engano, 84, que transfere ao presidente da República a definição por decreto o que será privatizado, porque o espírito da reforma é deixar o Estado atuar subsidiariamente em todos os setores da economia. Primeiro, ele dizer a você que a reforma administrativa, só para nos tranquilizar, eu desejo a proposta, sim, da colega que esteve com vocês ontem, encaminhe para o PSB, porque, para nossa tranquilidade, a reforma administrativa não tem a menor chance de ser votada esse ano, né? Porque, do jeito que ela está e dos pontos que vem, é uma verdadeira aberração no aspecto privaticionista e outro, extinção de carreiras inteiras, proibição da questão de estabilidade em quem precisa ter estabilidade para poder fazer o seu funcionamento. Isso é uma aberração na proposta que está vindo aí. Então, a gente tem, primeiro, contextualizar isso numa realidade agora, próxima, não é? Que vamos entrar aí em outubro, nós estamos em setembro, mas outubro, novembro, dezembro, dia 21, a gente entra em recesso, tendo eleições, tendo todo um processo orçamentário sendo discutido, porque tem que ser votado até o final do ano, né? Então, eu acho que tem pouco espaço para avançar a reforma administrativa neste período com sessões remotas. Então, acho que a gente tem aspectos de obstrução para evitar que isso aconteça. E a gente tem que debater pontos seríssimos dessa reforma administrativa. Se você quiser atualizar a carreira, se você quiser, a partir daí, dar tempo de serviço para cada um, a pessoa adquirir a estabilidade depois de um tempo maior ainda, porque a pessoa precisa disso para poder fazer a sua função, como é que esse pessoal do IBAMA vai fazer fiscalização sem ter estabilidade, correndo risco em toda essa região, por exemplo, amazônica ou do centro-oeste, com a pressão de grandes produtores agrícolas passíveis a qualquer tipo de corrupção? Isso é um absurdo, as pessoas não conseguem enxergar. E essa outra vertente, que é estabelecer por decreto a questão de privatização, é que a gente consegue, com muita luta, segurar, por exemplo, a privatização da Eletrobras. Que a China e os Estados Unidos, que querem comprar a nossa Eletrobras, não vendem o setor elétrico deles. Lá é estatizado. E eles querem vir aqui comprar a nossa. E aí não tem essa visão geral. Nós não podemos deixar, de forma nenhuma, que alguns setores estratégicos sejam transferidos por um decreto presidencial para se privatizar o que quer que seja. O pessoal vem lá e diz, vai privatizar, por exemplo, o Prodazem. É uma discussão sobre a questão de evolução tecnológica, se alguns setores têm mais. Eu, por exemplo, defendo até os Correios. A gente vê aí empresários querendo tomar os Correios pela sua organicidade e o seu enraizamento em todo o país, né? Essa é uma questão que não tem custo, apesar de hoje nós sabemos que tem várias empresas de entrega terceirizadas e que fazem o trabalho, a função dos Correios de uma forma muito, muito menor ou muito menos enraizada no Brasil, como essa realidade. Mas não podemos permitir que o presidente possa estabelecer que amanhã se delibere a questão de privatizar o que quer que seja por decreto. Haja vista a saída do Salim Matar, que era o tal secretário de estatização de privatização, que saiu do governo por discordar dessas posturas que o governo tem tomado na reforma administrativa. E eu acho que a gente deveria focar uma coisa que agora começa estados e municípios a brigarem, um foco que é nosso, do PSB, que é do governo, que é do país, é a gente mexer na questão da carga tributária com a reforma tributária. Essa, que seria possível de ser votada e ser aprovada e necessária, ela é colocada no segundo plano quando o governo tem um interesse maior em deixar tudo na mão, centralizar no presidente da República ou no Poder Executivo. Ô, Júlio. A gente está em cima da hora, mas eu queria só contar para o senhor que o Brasil acabou de levar mais de um 7-1. A França acabou de dizer que não vai assinar o acordo de livre comércio do Mercosul por conta do que está acontecendo na Amazônia, no Pantanal. Um acordo que se desenhou por 20 anos acabou de levar um não da França. Então, assim, vocês têm muito trabalho nesse Congresso, vocês têm que chamar Mourão, Salles, quem for,
porque o Brasil só vai perder cada vez mais daqui para frente. A França é um expoente hoje, considerado até liberal, né, pelo Macron na Europa, e a França é a abertura da porteira só. Infelizmente, você dá uma triste notícia que a França é a abertura da porteira. Se ela sinaliza dessa forma, vocês imaginem os outros países um pouco mais sociais ou sociais-democratas que a gente tem na Europa e espalhados pelo mundo. Isso não vai acontecer nos Estados Unidos, mas o restante do mundo sofre um impacto violento com essa decisão de agora. Mas nisso daí vamos lembrar também que não aconteceu inesperadamente, né? E vamos também lembrar também a falta de respeito que o próprio Bolsonaro e o time dele, entre eles Paulo Guedes também, em relação à esposa do Emmanuel Macron, né? Brigitte Macron. Vocês lembram disso? Eu acho que não lembro, claramente. Não pode esquecer de uma coisa dessas. Ok? Isso Mas essa aqui, infelizmente, a gente está falando, essa é uma tragédia que a gente, no começo do programa, quando você anunciou, a gente não sabia, mas agora a gente está... É uma tragédia anunciada. Nós sabíamos que a gente ia ter medidas mais drásticas a serem tomadas se o Brasil continuar com essa vergonheira. Antes de falar com vocês, eu estava gravando justamente isso, para poder mandar para as minhas redes que a gente tem que tomar uma atitude mais enérgica com relação. Não adianta ficar só com o discurso. Eu vou botar na minha rede o meu amigo, o deputado Rodrigo Agostinho, que é da Frente Parlamentar do Meio Ambiente, vai botar na rede dele, o outro vai botar na rede dele, e isso não contamina. O que contamina, aí, desculpem, porque a gente começa a falar, tem que vir uma personalidade brasileira que está lá fora, que tem exposição em defesa ambiental, para falar assim, olha, sai, Salles. A fala do Júlio não vale. O que vale, infelizmente, é a fala da Gisele. Se a Gisele falar, sai, Salles, a gente precisa chegar nela para ela poder pedir, sai, Salles, pelo bem do Brasil. Isso. Ô, Júlio, muito obrigado aí. A gente está completamente atrasado. Já tem um convidado na área esperando. E a gente te chama com mais frequência para a gente conversar. E vou falar um beijo a todos vocês. Saudade de estar falando com vocês aí. Me chamem. Não se esqueçam de mim, não, viu? Tá bom, Júlio. Um abraço. Obrigada. Tchau, deputado. Obrigada. Obrigada.